Hoje eu vou ensinar você, iniciante, a escolher bons ETFs para sua carteira. E o vídeo de hoje vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte eu vou falar de forma geral como escolher um ETF. Depois eu vou falar dedicado para ETFs de renda fixa e renda variável. E no final eu irei dar minha opinião sobre alguns ETFs que eu acho interessante eu ter na minha carteira e que é para você dar uma olhada e analisar para ver se você também acha interessante ter na sua carteira. Mas antes de começar, deixa eu dar uma dica básica. O site ETF Brasil, eu estou deixando aqui do lado para vocês verem. É um site bom, confiável e que traz as informações de forma organizada e tudo de um mesmo modelo, de um mesmo jeito. Porque quando você vai nos sites das gestoras, tem gestoras que é organizada e você consegue achar as informações, mas tem muita gestora que não é nada organizado e é muito difícil achar as informações que você precisa. Então, esse site traz bem detalhado as informações. Eu acho bem legal, principalmente quando eu não encontro nesses sites de gestoras ruins, eu procuro por ele, eu dou uma lida nele para me basear. Agora, indo para o primeiro critério que você deve analisar, e você não pode fugir disso, é analisar o índice. O índice é o mais importante dentro de um ETF, porque ele é um conjunto de regras que vai definir o que vai estar dentro desse ETF. Ele que vai definir as empresas, quais setores, a duration, se for de renda fixa. Então, o índice é o conjunto de regras que vai definir tudo dentro do ETF. E na minha opinião, não vale a pena só dar uma lida no resumo que as gestoras trazem pra gente. É bom dar uma baixada e ler realmente o regulamento do índice, porque ali tem muitos detalhes que as gestoras não trazem pra gente e você precisa saber, são muito importantes. Eu gosto bastante. Normalmente não é um relatório grande, não são muitas páginas, é de 3 a 4 páginas apenas. E você consegue ir pulando algumas coisas, porque tem coisas ali que é obrigatório apresentar, mas não necessariamente é sobre o índice. E aí você fica na parte que importa realmente, que é o índice, a metodologia e os critérios que ele usa para avaliar se vale a pena ou não os ativos entrarem na carteira. Outro ponto muito importante é o patrimônio líquido. Algumas pessoas aqui na internet já comentaram para mim que isso não importa para quem tem patrimônio pequeno. Mas essas pessoas, eu respondi a elas e eu vou falar para todo mundo aqui. Vocês estão errados se vocês pensam isso. Porque o patrimônio líquido é muito importante. Porque pode acontecer duas coisas caso o patrimônio líquido seja muito baixo. Ou do fundo fechar, do ETF fechar, ou do spread do ETF ficar muito caro. E essas duas coisas podem acontecer independente do tamanho do seu patrimônio. Então, se um ETF fechar, tem duas formas de se resolver isso. Ou é uma nova gestora assumindo o controle daquele ETF e não vai acontecer nada com o seu patrimônio. Você vai continuar com ele, tudo igual, só mudou a gestão que vai fazer do ETF. Ou então é o ETF fechar, liquidar todos os seus ativos e você receber esse valor na sua conta, que estava ali no valor de mercado do dia, né? E esse segundo método é ruim, na minha opinião, porque mesmo que você receba o valor, pode ser que você não queira vender. Aí você vai ter pago o imposto de renda, pode ser às vezes que o fundo seja fechado em um momento que não é favorável fechar, vai que é renda variável e as ações estão na baixa e o fundo decide fechar. E aí você vai ser obrigado a vender na baixa. Então é muito importante olhar o patrimônio líquido do fundo para fugir dessas ciladas. E ainda tem o spread, que o spread é o quê? A diferença do valor que realmente vale as ações, por exemplo, que estão dentro do ETF, com o valor que você está pagando. O formador de mercado ele garante uma aderência ao valor que você está pagando. Mas às vezes a aderência não é exata. É um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, depende do momento, depende de como está o mercado. E quanto maior for o fundo, mais aderente, mais próximo do valor correto ele é. E quanto menor for o fundo, mais longe ele é e o formador de mercado não consegue deixar tão próximo assim. Então é muito importante escolher patrimônios líquidos altos. Eu gosto de escolher fundos ETFs com patrimônios líquidos superiores a 20 milhões. E os custos também são muito importantes. Então você tem que olhar quanto você está pagando por aquele ETF. ETFs é um jeito barato de se investir, então não faz sentido pagar caro. Ainda mais hoje no Brasil, que existem diversos ETFs que replicam os mesmos índices. Então quando você gostar de um índice, olhe quais ETFs replicam aquele índice e veja o mais barato. Você pode olhar pela taxa de administração ou taxa global que as corretoras escrevem lá e veja a mais barata. E aquela taxa lá não é tudo que você está pagando,
tem taxas escondidas. Aquela taxa é a taxa que a gestora é obrigada a te informar, mas tem taxas que ela não é obrigada a te informar e ela não informa. Mas todas as gestoras cobram essas taxas e você acaba pagando e elas são muito parecidas. Então eu olho bastante a taxa de administração global lá que as gestoras mostram e já dá para ter uma boa noção. Para você saber todas as taxas que você está pagando, você tem que fazer a conta. Dos ETFs que eu invisto, eu faço a conta para saber quanto eu estou pagando. Mas é bem complicadinho e eu não vou ensinar a fazer essa conta aqui. Caso vocês queiram, me perguntam que eu vou ensinar a fazer essa conta. Mas para vocês que não trabalham com isso, eu acho que não é tão relevante assim saber de tudo isso. Porque independente do ETF que você está investindo, você vai estar pagando essas taxas que não estão à mostra para você. A diferença é a taxa de administração de cada gestora daí. Agora falando especificamente dos ETFs de renda fixa. Quando você decide investir através de ETFs na renda fixa, é muito bom, mas você tem que saber que você precisa dos 3 indexadores também. Então você precisa escolher um ETF para cada indexador. Pós-fixados, pré-fixados e IPCA+. E além disso, você precisa definir a duration que você quer ter nesses ETFs. A duration é o prazo médio dos ativos lá dentro. Não é o prazo total, o prazo máximo que esse ETF vai investir. É o prazo médio de todos os títulos que estão dentro da carteira. Eu gosto de investir em prazos médios de 2 a 5 anos, porque daí a oscilação fica menor. E eu gosto de previsibilidade, segurança e liquidez na renda fixa. E para escolher um ETF de renda variável, a minha sugestão é que ele seja o mais amplo possível. Não pegue ETFs nichados. Você tem que pegar um ETF amplo. Porque eu estou falando para iniciantes. Se você é um iniciante, você ainda não passou por nenhuma crise, você ainda não sabe qual vai ser o seu comportamento em momentos de oscilações na sua carteira. Então pegue o mais amplo possível, que vai oscilar menos, você vai se sentir mais confortável com isso e você vai conseguir manter a estratégia para o longo prazo. Porque isso é o mais importante em investir em ETFs, é manter a estratégia por longo prazo. Em 1, 2 anos pode não dar muito retorno, mas no longo prazo eles são o melhor mecanismo de construir patrimônio, na minha opinião. E agora eu quero apresentar para vocês 5 ETFs que eu gosto bastante e eu acho que todo iniciante deveria estudá-los a fundo. O primeiro deles, representando os títulos pós-fixados da renda fixa, CDI-B11. O segundo, representando os IPCA+, GPCA11. O terceiro, representando os pré-fixados, IRFM11. O quarto, representando a renda variável brasileira, DIVO11. E o quinto, representando a renda variável dos Estados Unidos, IVVB11. Eu acho esses 5 ETFs excelentes, eu gosto bastante deles, tenho a maioria em carteira, o único que eu não tenho é o CDI-B11, porque ele foi criado recente e eu usava outro ETF que é similar a ele, e a partir de agora provavelmente eu vou fazer aportes no CDI-B11, mas como minha parte de pós-fixados de renda fixa está dentro do percentual definido, então eu não tenho muito por que colocar ele agora. Mas quando eu precisar colocar, provavelmente eu vou usar esse ETF se não aparecer nenhum menor, com taxas mais baratas do que ele quando eu for colocar. E você até pode me perguntar por que eu não escolhi nenhum ETF global, tipo VT ou World 11. Eu não gosto desse tipo de ETFs. Esses ETFs eles são bem amplos, a oscilação dele é bacana, é menor, mas o critério para decidir as empresas dentro desses ETFs é o critério de liquidez e não o critério de qualidade. Eu não gosto de investir em empresas apenas pelo critério de liquidez. Não faz sentido para mim essa estratégia. Eu acho que muita empresa porcaria entra dentro desses ETFs e eu não quero isso para o meu patrimônio. Eu prefiro escolher individualmente qual país eu vou investir e qual ETF desse país eu vou usar para representá-lo na minha carteira. Por isso eu não uso os ETFs globais na minha estratégia e eu acho que você deveria repensar no uso desses ETFs na sua estratégia também. O meu objetivo com esse vídeo era te ensinar a escolher ETFs, já que você é um iniciante. Se eu conseguir fazer isso, deixe o like e se inscreva no canal, porque você vai aprender mais todo dia aqui comigo, porque eu posto um vídeo novo e interessante todo dia para você. Mas eu preciso avisá-lo, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é um conteúdo educacional. E se você ficou com alguma dúvida, me manda aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. Obrigado por assistir, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!